esclareceu uma dúvida aí, Gabriel. Qual? Para eu acompanhar a jornada hoje com a melhor equipe esportiva do Rádio Rio Grande do Sul, eu sintonizo 94,9 ou 99,3, hein? Aqui você quiser, porque agora tá muito fácil ouvir. Vai trocando ali. Como é digital, aperta um pouquinho num, um pouquinho. Um pouquinho em cada uma. Vê se sai a narração diferente numa na outra. Pois é, se não gostar do resultado numa, bota na outra. Exatamente. Não tem jeito, não. Um bom programa, pessoal. Bom descanso para você. Se você que está nos acompanhando agora, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabriela. Oi, André Machado. Dia lindo na rua, 26 graus nesse momento, sol brilhando aqui em Porto Alegre, em grande parte do Rio Grande do Sul. Acompanhe a gente pelo Facebook, facebook.com/BandRS. No programa de hoje, nós vamos falar muito sobre futuro. Futuro de quem está se preparando para entrar no mercado de trabalho, né? Pode ser você, pode ser seu filho, pode ser seu neto. Nós vamos falar aqui sobre estágio. Vamos falar também sobre saúde, mas sobre inovação na área da saúde. Um parque tecnológico de Porto Alegre está recebendo um grande hub dessa área aqui. Você vai saber se não pode, por exemplo, ter lá a sua oportunidade para a criação da sua startup. E também vamos falar aqui no RS Acontece hoje sobre o futuro das cidades. Urbanismo, arquitetura vão estar em discussão num congresso nacional que acontece aqui na capital gaúcha. É alguns dos destaques de hoje. Tudo isso e muito mais. Roda aí. Postos afetados. Pelo menos 20 unidades de saúde da capital tiveram o funcionamento alterado nesta manhã devido à greve dos servidores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, o IMESF. Tragédia na estrada. Acidente envolvendo 3 caminhões deixou 2 pessoas mortas em Tupaciretã, na região central do estado. Susto em Camaquã. Caminhão desgovernado e em alta velocidade provocou um acidente no município do sul do estado. Por mais segurança, de dentro de uma sala de aula no Vale dos Sinos, estudantes aprendem a lidar com o trânsito. São os primeiros ensinamentos aos motoristas do futuro. Bom, a gente abre o RS Acontece de hoje demitindo a estagiária que escreveu esse texto, né? Esse é texto que coloca para mim, dizer que a gente abre o RS Acontece de hoje batendo cabelo, que negócio Que é no esse? caso a estagiária sou eu. Ah, é tu? É claro. A partir de hoje estou sozinho no comando do programa. Porque era pra mim, porque falar em cabelo é comigo, é assim hoje, ó, É André aqui o Machado. negócio? É, porque tá a gente bom. tá falando, A gente né? pode bater cabeça sem bater cabelo, né? Nós estamos falando de um show internacional que acontece hoje à noite aqui em Porto Alegre, nada mais, nada menos que os gigantes do metal, os britânicos do Iron Maiden. A promessa de um show recheado de hits e de muita pirotecnia. Eu esqueci, ó, a gente trouxe até uma camiseta. A Mirka pega pra mim ali, desde lá, desde ontem. Já tem muitos fãs na fila, olha aqui, ó. Aqui, ó. Da Laura Becker. Pega aí, ó. Ponta a ponta. O pessoal aqui é fã do Iron Maiden. Isso aí, a gente quer mostrar então, falar sobre a ansiedade desse povo que tá nessa fila, lá na Arena, no bairro Humaitá. Vamos pra lá com o Alex Torrealba. Alex! Vou vestir? Vai ficar bem, hein? Será que vai casar? Boa tarde, André. Boa tarde, Gabriela. Fala aqui diretamente da Arena e não vamos falar de futebol hoje, porque hoje tem show do Iron Maiden e o pessoal tá bem animado. Terceira vez do Iron Maiden aqui em Porto Alegre e agora dessa vez na Arena do Grêmio. 1992, em 2008 o show foi no Gigantinho, só que agora a Arena do Grêmio vai ser o palco desse grande show do Iron Maiden que tocou recentemente no Rock in Rio e agora tá aqui em Porto Alegre. E tem gente já na fila aqui da Arena, 27 graus, tá bastante sol. E olha só o pessoal bem animado, veio gente de longe. Então, bem animados, vamos ouvir eles cantar aqui um pouco. Deixa eu chegar aqui no amigo, o amigo veio de bastante longe, né? Qual é o seu nome e veio de onde? Renato Tiengo, de Maceió, Alagoas, galera. Quanto tempo de viagem? Cheguei hoje por volta das 9h30 aqui em Porto Alegre. E viajei 2h50 da madrugada para estar aqui hoje. E qual a expectativa para esse show? Já vem algum show do Maiden ou é a primeira vez? Terceiro show do Maiden, mas o primeiro de pista prêmio. O sol pagando o prêmio, aê! Aí o pessoal bem animado ali. Chegar aqui, outro amigo aqui, ó. Amigo, qual é teu nome? Tu veio de onde? Tiago, cara, eu vim lá de Frederico Westphalen, saí de lá ontem, 11 horas da noite, cheguei aqui em Porto Alegre, 6 horas da manhã. E o que representa o Iron Maiden pra ti? Eu esperei 16 anos pra estar aqui hoje, cara. Esse é o melhor momento, é Maiden, caralho! Tô aqui com outros amigos, tudo bem, amigo? Teu nome veio de onde? Juliano, aqui de Porto Alegre, tô desde 2008, perdi aquele show, mas essa eu não vou perder, pô.
Então, o pessoal bem animado aqui, ó. Deixa eu pedir pro Rodrigo mostrar a fila, pessoal que chegou desde as 5 horas da manhã. O pessoal tá meio cansado, se escondendo um pouco do sol, mas estão muito bem animados. Deixa eu chegar aqui, mais pessoas que estão aqui na fila. Chegar aqui, amiga, tudo bem? Tu veio de onde? Sou daqui de Porto mesmo. E teu nome é? Luana. Luana, qual é a expectativa para esse show do Iron Maiden? Tá valendo a pena ficar nesse sol? Bah, tá valendo. Vai ser um show, olha, inesquecível. Vai valer muito a pena, vai ser do caralho. Assim. E qual música tu tá esperando pra hoje? Olha, Fear the Dark é minha preferida, mas, bah, eu não sei. The Clansman também é muito do caralho, assim, é muito bom, então... Muito obrigado aqui. Deixa eu pedir aqui pro Rodrigo chegar e mais pessoal da fila. Chegar aqui na amiga, tudo bem? Teu nome veio de onde? Eu sou de São Paulo, eu fui no Rock in Rio, fui no show em São Paulo e eu tô aqui. Olha só, terceiro show. Apareceu uma dúvida aí, Gabriel. Qual? Para eu acompanhar a jornada hoje com a melhor equipe esportiva do Rádio Rio Grande do Sul, eu sintonizo 94,9 ou 99,3, hein? Aqui você quiser, porque agora tá muito fácil ouvir. Vai na Rádio trocando ali. Bandeirantes. Como é digital, aperta um pouquinho num, um pouquinho Um pouquinho em cada uma. Vê se sai a narração diferente numa ou na outra. Pois é, se não gostar do resultado numa, bota na outra. Exatamente. Não tem jeito, não. Um bom programa, pessoal. Bom descanso para você. Se você que está nos acompanhando agora, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabriela. Oi, André Machado, dia lindo na rua, 26 graus nesse momento, sol brilhando aqui em Porto Alegre, Olha, em grande parte do Rio Grande do Sul. Acompanhe a gente pelo Facebook, facebook.com/BandRS. No programa de hoje, nós vamos falar muito sobre futuro. Futuro de quem está se preparando para entrar no mercado de trabalho, né? Pode ser você, pode ser seu filho, pode ser seu neto. Nós vamos falar aqui sobre estágio. Vamos falar também sobre saúde, mas sobre inovação na área da saúde. Um parque tecnológico de Porto Alegre está recebendo um grande hub dessa área aqui. Você vai saber se não pode, por exemplo, ter lá a sua oportunidade para a criação da sua startup. E também vamos falar aqui no RS Acontece hoje sobre o futuro das cidades. Urbanismo, arquitetura vão estar em discussão num congresso nacional que acontece aqui na capital gaúcha. É alguns dos destaques de hoje. Tudo isso e muito mais, roda aí. Postos afetados. Pelo menos 20 unidades de saúde da capital. A capital gaúcha amanheceu hoje com unidades de saúde que não abriram as portas para pacientes que buscavam atendimento. Pelo menos 20 postos foram afetados devido à greve, que deve durar 3 dias dos servidores do Instituto Municipal de Estratégia e Saúde da Família, o IMEF. Os trabalhadores estão com a corda no pescoço e na iminência de perder os empregos. A Fundação de Direito Privado será extinta após o Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional a lei que a criou. E os trabalhadores querem a criação de uma fundação de direito público. Mas é a população. O repórter Jonathan Bittencourt percorreu alguns postos e nos mostra agora como o cidadão fica em meio à briga entre executivo e servidores. Fala André, fala Gabi, uma boa tarde também para quem nos acompanha. Nós estamos em frente à unidade de saúde da Tijuca, que está neste momento com os portões abertos, só que apenas o serviço de farmácia está disponível para a população. Esse é um dos efeitos do primeiro dia de greve dos funcionários vinculados ao Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Os trabalhadores protestam nesses dias contra a extinção do Instituto, que foi determinada pela Justiça, e também, consequentemente, contra a demissão de mais de 1.800 funcionários. Eu conversei com uma mãe que veio em busca de atendimento aqui na unidade de saúde, acabou não conseguindo, ela estava acompanhada da filha. Vamos conferir. Meu nome é Lisiane Sente e eu vim aplicar uma medicação na minha filha, que ela toma a cada 3 meses, e eles não puderam fazer essa aplicação porque não tem a enfermeira, né? Só acho que é assistente, pelo que eu entendi. Então eles pediram que retornasse amanhã. Não existe a garantia que amanhã eles vão aplicar a injeção. Ela toma uma medicação que a endócrino, né, deu para não entrar na puberdade. E ela tem que tomar essa medicação a cada 3 meses. Eu tenho um prazo de 3 dias depois que passa da data, ou seja, depois de hoje, eu tenho 3 dias para aplicar essa injeção. Se eu não conseguir aplicar no posto, eu tenho que ir numa farmácia, que daí eles cobram uma taxa para aplicar. Porque depois dessa vacina, dessa injeção, ela toma de medicação, ela tem que fazer um exame de sangue. Ou seja, ela está em jejum. Eu vou voltar para casa agora, alimentá-la, claro, né? Porque eu não vou poder fazer os exames dela hoje. Aqui na unidade de saúde da Tijuca, apenas a farmácia está funcionando. Isso porque funcionários foram transferidos de outras unidades para poder manter o atendimento
e a disponibilização de medicamentos para a população. Além disso, é importante reforçar que esse cenário não pode ser encontrado em outros lugares, como na Unidade Básica de Saúde da Cruzeiro, em que nem mesmo a farmácia está disponível para a comunidade. Além disso, a campanha de vacinação foi interrompida e deve ser restabelecida apenas quando os funcionários voltarem aos trabalhos. Na Unidade Básica de Saúde da Vila Brasília, a gente encontrou os portões fechados. É com vocês aí no estúdio. Justamente nesse depoimento que o Jonas trouxe para a gente, da mãe, que é a população ficar sem atendimento em saúde. Isso que não pode, ficar desassistido. Os servidores, obviamente, estão lutando pelos seus salários, pelo seu trabalho, na verdade, mas o prefeito já deixou claro, aliás, que não vai encaminhar. Né? Essa semana, o prefeito Nelson Marquesa Júnior esteve aqui. No RS acontece segunda-feira, sentou ali naquela poltrona ao lado da Gabriela. Ele ressaltou, por exemplo, a possibilidade de transformar o IMESF numa fundação de direito público, como estão pedindo os servidores e como pediram também os vereadores em carta aqui em Porto Alegre. E mais, o prefeito também fez um alerta sobre exatamente o que a gente viu hoje, a paralisação dos servidores. A gente relembra agora. A gente continua reafirmando, né, André, que é um equívoco a greve, qualquer greve. Há uma decisão do STF, por mais que a gente tenha oportunidade de recorrer, qualquer pessoa que olhar as decisões até agora, o conteúdo, o histórico de jurisprudência, percebe que essa é uma decisão que vai permanecer, que não há chances de mudar, e elas hoje estão recebendo para trabalhar. E não há uma justificativa dessa greve. Então, ela é uma greve, ela é uma paralisação, são pessoas que não estão indo trabalhar e podem até vir a ter uma demissão por justa causa, e não há motivo para que isso aconteça. Ou seja, quando o prefeito fala em demissão por justa causa, ele está falando também em corte de pontos, né? Nesses dias de hoje. Isso aí, obviamente, é discutido na Justiça. E a Prefeitura já decidiu, né, Gabriel? Em relação a isso, já decidiu que não tem fundação e que vai contratar uma empresa privada a partir de edital ali na frente. Não estou tirando a razão dos servidores da greve, mas a decisão da gestão municipal já foi tomada. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E terão, porque esse assunto não terminou aí, o IMESF ainda não foi extinto e as pessoas não foram demitidas, mas tem uma expectativa forte que isso aconteça logo. Olha só que horror agora, hein? Tragédia dentro de casa em Sapiranga, no Vale dos Sinos. Uma criança de pouco mais de 1 ano morreu a ser atacada pelo cão da família. A criança foi enterrada há pouco. A Laís Dapper tem mais detalhes. Realmente, Gabi, esse caso foi uma tragédia. Esse menino de 1 ano e 3 meses estava em casa com a avó quando foi atacado pelo Rottweiler da família. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira no bairro Santa Fé, em Sapiranga. De acordo com a Brigada Militar, só ele e a avó estavam em casa no momento do incidente. O menino chegou a ser atendido pelo SAMU e encaminhado ao hospital de Sapiranga, mas não resistiu aos ferimentos. O caso agora será investigado pela Delegacia de Polícia da cidade. Um horror, né? Um acidente envolvendo 3 caminhões deixou 2 pessoas mortas em Tupanciretã, região central do Rio Grande do Sul. A colisão ocorreu por volta das 6 da manhã, na altura do quilômetro 233 da BR-158. A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência e, devido ao acidente, a via ficou parcialmente bloqueada no trecho entre Tupã e Cruz Alta durante quase toda a manhã. As vítimas ainda não foram identificadas. Em Camaquã, no sul do estado, um susto. Um caminhão desgovernado provocou um acidente, felizmente apenas com danos materiais. Da Rádio Camaquaense, o Igor Garcia nos conta como foi isso. Boa tarde, André. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Falamos diretamente aqui de Camaquã, onde ontem, na terça-feira, por volta da 1h30 da tarde, aqui na rua Júlio de Castilhos, um acidente chamou muita a atenção dos camaquenses. Um caminhão Mercedes-Benz ficou desgovernado ao subir a lomba da rua Júlio de Castilhos. O veículo acabou descendo a lomba de ré e atingindo um veículo Volkswagen Gol que estava estacionado aqui em frente a um mercado. O caminhão transportava uma carga com cerca de 70 canos de concreto. Em decorrência do acidente, além dos estragos no próprio veículo e também na sua carga, o acidente ainda causou danos no carro que foi atingido, ficando este muito danificado, além de uma grade de uma residência e também um poste de concreto. Eu conversei ontem à tarde com o motorista do caminhão, ele estava completamente abalado. Conversei também com o proprietário deste Volkswagen Gol e, infelizmente, o veículo não possuía seguro. Os moradores aqui desta rua me relataram um forte barulho, mas apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Olha, isso lembra um outro acidente que teve há poucos dias aqui em Carlos Barbosa também. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal apreendeu 21 quilos de crack na BR-101 em Torres, no litoral norte gaúcho. A droga estava escondida dentro do painel de 2 veículos que transitavam em direção à capital. No primeiro carro, com placas de Pelotas, havia um casal de São Sebastião do Caí. O segundo veículo era aqui de Porto Alegre e tinha só um condutor, natural do município de Feliz. Em depoimento à polícia, os envolvidos admitiram que foram pagos para levar os entorpecentes da fronteira do Paraguai e trazer aqui para a capital do Rio Grande do Sul. Os 2 homens e a mulher foram presos por tráfico de drogas e já foram encaminhados ao sistema prisional. Que bom que tinha vaga, né? Nunca tem. Em São Leopoldo, uma ação da Polícia Federal investiga irregularidade em uma unidade de pronto atendimento. Há problemas na prestação de contas e os serviços contratados não eram integralmente prestados. A Controladoria Geral da União também participou da ação. Desde 2017, a instituição recebeu 21 milhões de reais. Mesmo com as irregularidades constatadas em julho do ano passado, o contrato foi renovado em novembro de 2018. O inquérito policial indica a possibilidade de que a organização mantenha contatos ilícitos com representantes municipais que a favoreceriam em licitações em outras cidades do estado e do país. A Operação Autoclave apura crimes de peculato, associação criminosa e de licitações. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, São Leopoldo e em Venâncio Aires. Olha, vamos voltar a falar sobre saúde, mas agora de inovação e de empreendedorismo. Amanhã vai ser lançado na PUC o BioHub, um ecossistema que reúne laboratórios, hospitais, grupos de pesquisa. Conosco aqui no RS Acontece, superintendente de Inovação e Desenvolvimento do Tecnopuc, professor Jorge Aldi, e o coordenador do Centro de Imagem do Instituto do Cérebro e do Hospital São Lucas, Bruno Rockheger. Acertei seu sobrenome? Esse é um desafio, um trava-língua para a gente aqui na arrancada. Não é fácil. Professor Aldi, deixa eu começar pelo senhor. O que é o BioHub, professor? Bom, André, uma satisfação estar de novo aqui no RS Acontece, Gabriela, com todos vocês. O BioHub é um conjunto de ações que envolve a articulação entre o Hospital São Lucas da PUC, o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, a universidade, por meio das suas escolas, a Escola de Medicina, a Escola de Ciências da Saúde, a Escola de Negócios, a Politécnica, no sentido de conectar talentos, conectar capacidades, visando a geração de startups, visando a geração de novos empreendimentos na área de saúde e ciências da vida. A primeira ação nesse contexto do BioHub, amanhã nós lançamos o BioHub e inauguramos o Health Plus Innovation Center, que é um centro de inovação para reunir essas startups e acelerar essas startups, que é uma parceria com a aceleradora Grow Plus nesse projeto conosco. Quantas startups poderão ser atendidas? É um espaço que começa amanhã, né? É um espaço grande. Será inaugurado amanhã às 11 horas lá no Tecnopuc. Em termos de espaço físico, nós temos disponibilidade para 120 pessoas. Né? O número de startup que isso vai comportar vai depender do número de pessoas, né, de empreendedores por startup. Mas é um espaço que ocupa aproximadamente 650, 700 metros quadrados no portal Tecnopuc, no prédio principal ali da entrada do Tecnopuc. Ali estará o Health Plus Innovation Center. Agora, Bruno, qual é o papel do Instituto do Cérebro, do Hospital São Lucas dentro desse projeto? Nós estamos falando, essas não são startups, né? São empresas e instituições consolidadas. Ser campo de estágio e de aplicação para essas startups. Porque uma das coisas que a gente nota que falta em algumas empresas incipientes é local para desenvolver o seu produto. E o Instituto Cérebro, pela sua linhagem de pesquisa, o Hospital São Lucas, pela sua linhagem de assistência, podem ser um campo de aplicação das novas tecnologias. Isso também, para essas instituições, a gente visa possibilitar que a gente consiga ter financiamento ou ter inovação um pouco mais barata e não importando de fora, mas conseguindo fazer a inovação aqui no estado do Rio Grande do Sul, propriamente dito. Então, para as instituições grandes também ajuda, porque traz inovação, traz uma inovação feita aqui, que muitas vezes é mais barata do que a gente vai comprar importando de fora. O que, por exemplo, assim, seria... A gente tem várias linhas. Eu, na minha área de imagem, a gente impressão 3D para demonstrar para o médico de uma forma diferente como que é o exame de imagem. A gente tem alterações de fluxo, softwares que facilitam o médico pedir o exame mais adequado para o paciente mais adequado. Então, tem uma série de oportunidades aí que a gente tem até alguns produtos no exterior, que são muito mais caros, mas a gente que procura desenvolver com tecnologia local e possibilitar para maior número de pacientes a aplicabilidade. Esse setor de saúde, professor Aldi, o senhor que
tem acompanhado para e passo, né, essa questão que envolve startups, inovação, é um dos coordenadores do Pacto Alegre aqui também na capital. Ele é um dos setores mais dinâmicos nessa área de inovação e criação de novos negócios. Sem dúvida nenhuma, André. Se a gente olhar, não vou nem entrar na questão, por exemplo, da demografia que nós estamos, a situação que nós temos hoje no país e no estado em termos demográficos, né? Toda essa questão que envolve uma perspectiva muito, muito forte, muito boa, vamos dizer assim, do desenvolvimento, da prevenção das doenças, da saúde, do bem-estar e assim por diante. Mas no mundo inteiro, a área de geração de startups e de novos empreendimentos na área de saúde, seja aplicando tecnologias como inteligência artificial, IoT, né, internet das coisas, genômica, sejam nas áreas tecnológicas propriamente ditas, sejam nas áreas de gestão, sejam nas áreas clínicas, nas áreas médicas, no mundo inteiro hoje é o maior volume de investimentos, né? Desde países como a Suécia, Estados Unidos, até o Brasil. Nós temos já iniciativas desse tipo, vamos dizer assim, ocorrendo em grandes hospitais, redes de hospitais como o Grupo DOR, com o projeto do Open Door no Rio de Janeiro, como o ERETS-Bio no Albert Einstein, em São Paulo, e nós aqui estamos entrando nesse movimento, estamos entrando nesse fluxo. Isso que eu ia te perguntar, qual é a inspiração que você Sem dúvida nenhuma, eu te diria que nós tivemos e visitamos, inclusive, os empreendimentos tanto do Grupo DOR no Rio, quanto do Albert Einstein em São Paulo, para ver o que eles estavam fazendo, em que linha eles estavam indo. Fizemos uma missão específica para a Suécia, no Instituto Karolinska, né, que é um instituto que define o Prêmio Nobel de Medicina todos os anos, que é uma referência na Europa nessa área de transformação de conhecimento em desenvolvimento em empresas, geração de startups e assim por diante. Então a gente realmente buscou boas experiências para se inspirar. Agora, Bruno, além de coordenar essa parte de imagem lá do Instituto Cérebro, você também é um empreendedor, né? Sim, a gente tem, dentro do centro de imagem, a gente tem umas 3 startups que estão começando junto. A nossa área é uma área que cresce muito e a gente está passando na área da saúde pelos que os bancos passaram na década de 90, início dos anos 2000. A gente vai ter que ter uma transformação digital na área da saúde. Se a gente entrasse num banco na década de 70, a gente ia ver que tinha mais de 100 funcionários em todas as agências. Hoje, se a gente achar um banco com mais de 20 funcionários, Hoje são totens, né? São totens. Então, a área de saúde vai ter que ter uma migração, porque está ficando cada vez mais caro, está ficando cada vez menos acessível para a população. E essa entrada da tecnologia é fundamental. Sabe, professor Aldir, Bruno, Gabriela, a gente está no ar já há algum tempo. Quanto tempo a gente está aqui, Gabriela? 3, 4 meses, né? E a gente tem seguidamente falado de inovação. E eu estou acompanhando a entrevista de vocês e de olho na nossa live no Facebook. E nós batemos durante essa entrevista o nosso recorde histórico de assistência das pessoas via Facebook conosco. Fico feliz pelo assunto, também está despertando e motivando tantas pessoas, porque cada vez mais querem saber justamente aí como é que o futuro está batendo na nossa porta, né, professor? Sem dúvida. E o futuro envolve essas novas tecnologias que vão gerar essa transformação digital que já ocorreram em muitos segmentos. Na saúde, fortemente. A inteligência artificial está dentro desse projeto? Sem dúvida nenhuma. Inteligência artificial, IoT, Big Data, Analytics. Estes são os vetores de transformação tecnológica em diversos segmentos da indústria e dos negócios e da vida, né? Na área de saúde não é diferente, pelo contrário. E você já tem startups lá? Nós hoje temos no Tecnopuc, nós já temos hoje no Tecnopuc 17 empresas e startups do segmento de saúde. De saúde. Vou juntar tudo, são muito mais. Aliás, um belo passeio para quem não conhece. 170, 180 empresas, né, no total. O Tecnopuc é uma Disneylândia, né? Nossa! Uma diversão para quem gosta do setor ali. É um dos bons ecossistemas que nós temos aqui no estado. Temos diversos outros muito bons também, mas é um dos bons ecossistemas que nós temos aqui no estado. Amanhã tem um evento, obviamente, pela manhã, lançamento, e quem tem alguma empresa, está trabalhando nesse setor, quiser contatar, pode buscar o Tecnopuc para se inserir nesse negócio. Que o que mais funciona, acho que nessa questão de startup, é o compartilhamento, parcerias, desenvolvimento, um ajudando o outro, e assim que se dá essa... André, tu conhece bem isso, né? Isso é um jogo de cooperação, é um jogo de interação, de conexões, né? O BioHub é um espaço de conexão, trazer conhecimento, trazer talentos, aplicar isso nos espaços da saúde, hospitais, institutos de pesquisa e assim por diante, e gerar melhoria de qualidade de vida da população. Professor Aldir, Bruno, daqui a alguns anos a gente vai ficar feliz vendo o crescimento e lembrar desse dia de hoje aqui que a gente falou aqui. Obrigado por vocês aqui pela presença. Nós que agradecemos. Vamos para o intervalo? Vamos lá, e na volta do intervalo a gente vai até São Leopoldo para conferir como foi a primeira semana de enfrentamento ao vandalismo no município do Vale dos Sinos. Eu já volto. Há uma semana
semana, aqui no RS Acontece, a Prefeitura de São Leopoldo anunciou medidas para combater uma verdadeira praga urbana. O vandalismo causou prejuízos de R$500 milhão aos cofres públicos. Hoje, a Karine Flores está na cidade e nos conta se as medidas tiveram efeito. Oi, Karine, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Uma situação realmente bastante complicada, né? A gente está bem no centro de São Leopoldo, em frente à antiga prefeitura, na Praça Tiradentes. A gente vai mostrar para vocês uma das consequências do vandalismo. A gente consegue ver esse chafariz lindíssimo, importante. A gente consegue ver que é histórico aqui na cidade, que foi completamente destruído, vandalizado. Então a prefeitura vem trabalhando aqui em São Leopoldo para tentar inibir esse tipo de situação, que não acontece só neste caso. Tem outros equipamentos públicos aqui, como lâmpadas, bancos, praças, brinquedos nesses espaços públicos que acabam sendo vandalizados. Aqui ao meu lado está o secretário de Segurança Pública aqui da cidade, Carlos Santana, para nos explicar um pouquinho. Primeiro, falando sobre esse caso aqui, vocês percebem que vem aumentando esse tipo de situação de vandalismo, em que equipamentos públicos da cidade, caros, né, que vocês fazem esse investimento, acabam sendo vandalizados. Boa tarde. Boa tarde. Nós percebemos esse aumento a partir de meados de agosto. Houve um aumento muito significativo nesses casos de vandalismo em áreas públicas abertas, como aqui, em várias praças, que inclusive, tinham passado por processo de reurbanização, com novos equipamentos para a população, e foram destruídos esses bancos, como tu mencionaste. E, além disso, também casos de vandalismo e furto em espaços fechados, em secretarias e outros prédios públicos, né? E isso começou a aumentar a partir de agosto, culminando então com as últimas 2 semanas de setembro, onde nós tínhamos vários casos desses durante a semana. Então, realmente, é um gasto público muito alto, são investimentos públicos que são depredados, além do custo depois de repor esses equipamentos e voltar, como é o caso aqui, num chafariz centenário, voltar a disponibilizar esses equipamentos à população. E que tipo de trabalho a Prefeitura vem realizando para evitar esse tipo de situação? Nós temos 3 caminhos básicos, né? Um que foi tomado emergencialmente já quando nós percebemos um aumento desses casos, que foi ampliar a guarda, as rotinas de fiscalização, de monitoramento, de policiamento ao patrimônio público da Guarda Civil Municipal durante a noite. Nós colocamos mais equipes no sentido de, pela presença maior na cidade, impedir preventivamente esses atos e, ao mesmo tempo, também termos condições de atender mais rapidamente os alertas do sistema de monitoramento por vídeo, né? Tendo viaturas com guardas civis municipais colocadas estrategicamente pela cidade, nós temos condições de atender mais rapidamente em caso de determinação do monitoramento. Uma segunda situação, e aí de médio prazo, é a colocação de alarmes em todos os prédios públicos municipais, né? Toda a rede de educação, todas as escolas públicas, são mais de 50, todos os postos de saúde, todas as unidades de saúde vão ser monitoradas e isso a gente espera estar concluindo até final de novembro, né? Isso faz com que esses prédios, além de ficarem mais protegidos, liberem mais guardas também, que eventualmente têm que permanecer à noite, para fazer esse patrulhamento durante a cidade. E uma terceira ação efetiva nossa, também com prazo de conclusão para final de novembro, é a ampliação do sistema de monitoramento em 20%. Né? Isso depende de um processo de colocação de fibra ótica em alguns locais da cidade, nos possibilitando aumentar o sistema de monitoramento por vídeo da cidade em 20%. A gente consegue ver que aqui, por exemplo, bem no centro da cidade, tem algumas câmeras instaladas, captaram, por exemplo, o caso desse chafariz quando ele foi vandalizado. Mas, claro, a gente sabe que só a câmera em si não ajuda, tem que ter todo esse sistema que vocês já estão planejando. E o que vocês observam é bem essa questão do vandalismo, né? Da falta de educação, de conscientização. Não é nem o roubo em si ou o furto, é o vandalismo. É o vandalismo, é o dano qualificado, né? Segundo o Código Penal, mas é a destruição pura e simples, né? Não percebemos ainda aí que seja algo orquestrado, mas sem dúvida nenhuma há um dano ao patrimônio, não sabemos bem as razões, né? Pelo simples fato de, talvez pela incompreensão de que isso é um bem público e consequentemente é de todos, às vezes tem uma impressão errada de que por ser público não é de ninguém, né? E quando a população deveria preservar, porque é de todos nós. E a questão das câmeras é muito importante, porque nesse caso aqui não foi possível impedir a ação, mas as imagens detectaram, desde que essas pessoas
que praticaram esse ato vinham pela avenida, então a câmera pegou frontalmente o rosto deles. Essas imagens foram encaminhadas à Polícia Civil para o inquérito que investiga esse dano qualificado e certamente servirá para determinar ali, identificar as pessoas responsáveis pelo dano. Exatamente, né? Então fica aí o pedido, né, que para a população, não só de São Leopoldo, mas de todas as cidades, que pense exatamente isso. O bem público é de todos nós. Zé, obrigado, Karine, obrigado ao delegado Carlos Santana, que está colocando. Sabe, o Santana foi meu primeiro chefe no jornalismo. Ele, além de advogado, delegado agora, foi meu chefe em 1996, meu primeiro ano como repórter. Mas ele é delegado também, Gabi. Ele é secretário de... A Gabi está me dizendo aqui que ele é secretário. A outra Gabi lá em cima. Ele é delegado de polícia Civil e secretário de Segurança Pública de São Leopoldo. E é jornalista, foi meu chefe no meu primeiro ano. Está aí agora. Encontrando bons amigos aí. Então, vamos falar sobre cidade, vida urbana, né? Que a gente estava justamente discutindo essas questões aí que envolvem vandalismo. Olha, é preciso talento, criatividade, inspiração, é preciso profissionalismo, projetar o futuro das cidades pensando na ocupação desse espaço urbano, é um dos desafios de uma categoria que merece valorização, os arquitetos. Pois é, começa daqui a pouco, à noite, no Auditório Araújo Viana, um grande evento para debater arquitetura e urbanismo para todos. A gente recebe aqui no estúdio o presidente do IAB-RS, o Rafael Passos, que é o anfitrião desse evento do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, e também Edenézer Flores, conselheiro federal do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E eu acompanhava, enquanto a gente via ali a entrada ao vivo de São Leopoldo, da Karine, mostrando aquele ato de vandalismo, o descontentamento de arquitetos vendo isso, né? Certamente. Né, o que a gente traz com esse congresso, um congresso que, ao contrário da maioria dos congressos, inclusive realizados pelo próprio IAB em outros locais, que são realizados em centros de eventos, né, a gente traz esse congresso a ser realizado no centro histórico da cidade, né? Então tem toda uma estrutura já montada, uma exposição com mais de 200 trabalhos de arquitetura que na Praça da Alfândega, né, vão ter debates abertos ao público na Praça da Alfândega, na própria praça, além da abertura hoje no Araújo Viana, que também é aberta ao público, claro, uma série de outras atividades onde traz mais voltadas aos próprios arquitetos. Eu acho que essas atividades públicas, até, Rafa, não sei se essa é a intenção de vocês, mas elas mostram que a arquitetura não é uma coisa para ser discutida em gabinete, na prancheta, ela faz parte da vida da gente, ela impacta na nossa rotina, no nosso Sem dúvida, dia a dia. E não só a arquitetura, a cidade, o espaço público, que né, esse caso que a gente viu em São Leopoldo, ele acaba virando caso de polícia, mas ele antes disso, para até como prevenção, é uma questão de cultura, e aí a cultura da própria arquitetura e de compreender né, que a cidade como patrimônio público, né, e de todos, ela deve ser debatida também, e é o princípio da cidadania, por isso a gente traz essa relação, né, no tema central do Congresso, entre a questão do espaço e da democracia em todas as escalas do que representa o espaço. E para isso, grandes nomes da arquitetura vão estar passando por Porto Alegre nos próximos dias. Alguns dos principais nomes do Brasil, né, alguns internacionais também vão estar contribuindo, e esse evento também ele é um preparatório para o Congresso Mundial de Arquitetos, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em junho de 2020. Edenézer, qual é o que mais interessa ao Conselho, né, dos Arquitetos? Aliás, quantos anos tem o Conselho? 5, 6 anos? 7 anos para 8 anos. Mais ou menos. Exatamente. Porque antes era junto com o CREA, né, e se ganhou um Conselho próprio. Qual é o ponto central para vocês nesse debate, na questão do exercício da profissão? André, Gabriel, obrigado pelo convite, por estar aqui. São vários pontos, não tem a menor dúvida, né? Eu acho que o mais importante é que o Conselho se coloca como sendo um instrumento para a sociedade, né? Tem lá a sua missão de defender a sociedade na questão do exercício legal da profissão, né? Mas se colocar à disposição da sociedade. Eu acho que isso é de extrema importância. E nunca como antes o Conselho está vivendo uma história de tanta necessidade de estar próximo da sociedade, de divulgar o trabalho do arquiteto, que é um instrumento, e principalmente para as classes menos abastadas, aquelas desprovidas de residência, de espaço para convivência, coisa que eu valha, para poder mostrar à sociedade o quão é importante o arquiteto nesse papel. É um profissional social. Eu acho que e o Conselho tem essa missão de defender e propor à sociedade. Nós vamos passar agora aqui em Porto Alegre, e eu sei que é um dos temas, inclusive, do debate do Congresso, pela necessária revisão do plano diretor, por exemplo, né? Qual é o papel
dos arquitetos dentro dessa discussão, para que ela não fique uma discussão política, por exemplo, só dentro do ambiente da Câmara Municipal. O planejamento urbano por si, ele tem essas duas dimensões, o técnico e o político, né? É da natureza do próprio planejamento urbano e, portanto, do próprio plano diretor. Não fosse isso, não passaria pela Câmara de Vereadores, etc., e por todo um debate, né, que demanda a própria Constituição da participação social. O papel cada vez mais dos arquitetos e dos outros técnicos, todos envolvidos com o desenvolvimento urbano, é justamente de conseguir trabalhar na interface, né, do poder público com a sociedade, que precisa cada vez mais e tem, porque a sociedade é a usuária da cidade. Ela, né, nós, como técnicos, muitas vezes nós olhamos um grande mapa da cidade e a gente olha de cima, como quem vê um jogo de futebol da plateia ou da arquibancada, mas são as pessoas que estão jogando aquele jogo. E esses dois olhares se complementando é que conseguem fazer uma boa leitura da cidade e compreender que objetivo né, pretendemos chegar. Tanto é que os técnicos cada vez mais usam de colocar lá né, os seus assistentes a olhar o jogo de cima. Então, o técnico ele tem um pouco essa visão do todo, mas ele precisa ter essa relação e receber da sociedade esse olhar, como chamava um arquiteto com quem eu trabalhei no planejamento urbano, da cancha de baixo, o olhar da cancha de baixo. Então, acho essa é uma das principais e que nós, como categoria, precisamos nos preparar, inclusive, para esse novo papel, que já não é tão novo, mas que muitas vezes a própria formação nossa, né, não traz os instrumentos necessários para essa nova... No caso do plano diretor, na última revisão, há 10 anos, é isso? Muita coisa mudou de 10 anos para cá, né? A cidade está cada vez mais apertada. Sem dúvida. E sobretudo o desafio de trabalhar, né, as cidades consolidadas, né? Porque Porto Alegre está consolidado. A cidade é um organismo vivo. Adensa ou não adensa? Qual é o caminho? Exato. Qual é o caminho? Quando nós temos vários problemas de mobilidade, ocupação, migração, o boom da construção ou não boom da construção, os interesses corporativos ou não corporativos, os interesses sociais, ou seja, é uma gama de informações que o planejador urbano tem que estar manipulando para poder ver qual é o caminho. Até o dia 12, então, a gente tem o Congresso Brasileiro de Arquitetura. O pessoal pode se inscrever ainda? Pode se inscrever ainda, estão abertas também inscrições diárias, né? Quem não quiser, não conseguir assistir. E essas atividades na Praça da Alfândega? São todas abertas ao público. E todos os dias? Inclusive, a questão do Plano Diretor de São Paulo vai ser um dos debates que nós estamos trazendo, a experiência do Plano Diretor de São Paulo. O coordenador da ONU Habitat, né, o Cláudio Ascioli, que é um brasileiro, ele é o coordenador mundial da ONU. Que dia vai ser esse debate? Ele vem para falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no sábado pela manhã. Dia perfeito. Obrigado, Rafa. Obrigado, Nézio. Obrigado. Sucesso no Congresso dos Arquitetos. Obrigado. Vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar de um caso de tortura e injúria entre funcionários de um supermercado em Caxias do Sul. Tirou alegria, né? A gente está falando sobre coisa boa, nós já voltamos. Prepare-se que o assunto agora é horroroso. A Polícia Civil de Caxias do Sul, na Serra, investiga 2 homens suspeitos pelos crimes de tortura e injúria. A vítima é um colega de trabalho deles, um jovem surdo de 22 anos. O caso ocorreu dentro de um supermercado onde os 3 eram funcionários. Quem traz informações é o repórter Pablo Ribeiro, da Tua Rádio São Francisco. A Polícia Civil de Caxias do Sul investiga 2 suspeitos por crime de tortura e injúria a um colega deficiente auditivo de 22 anos em um supermercado da rede Andreassa de Caxias do Sul. O caso foi registrado no dia 26 de setembro no local de trabalho dos suspeitos e da vítima. Um vídeo do crime, divulgado pelo WhatsApp por um dos suspeitos, mostra o jovem com as mãos amarradas com tiras de plástico em uma escada. A mãe do jovem registrou a ocorrência na polícia e relatou que o filho sofria agressões e era alvo de brincadeiras maldosas durante os 5 anos que trabalhou no local. Segundo o delegado Vitor Carnaúba, os envolvidos serão ouvidos e o inquérito deve ser concluído em 20 dias. A Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia em Caxias do Sul afirmou que os fatos serão investigados e que a empresa pode ser responsabilizada. Em nota, o Grupo Andreassa lamentou o ocorrido, expressando total repúdio ao ato cometido e informou ainda que a responsabilidade pelo fato já foi apurada e os envolvidos desligados da empresa. Coisa horrorosa, hein? Pelo amor de Deus.
Olha só, um beijo para Mariana Moura, telespectadora que está nos assistindo em casa. Achou tua blusa linda? Isso aí. Vamos seguir agora, vamos dar uma suavizada. Tá de olho em uma vaga de estágio para entrar no mercado de trabalho com o pé direito? Então corre para o Teatro do CIE. Focado em estudantes do ensino médio e superior, a Expo CIE reúne palestras para que ninguém perca o passo na maior onda de inovação da humanidade. Conosco aqui no estúdio, o gestor de Relações Institucionais da entidade, Cláudio Inácio Bins. O senhor que saiu correndo agora de manhã, finalzinho início da tarde, para nos trazer as informações. Começamos hoje, um início sensacional, começamos a primeira feira do estudante Expo CIE e esperamos que seja a primeira de muitas. E realmente é um evento extraordinário, ele procura atender jovens a partir de 14 anos, procurando mesclar o conhecimento, a informação de qualidade, com o entretenimento e com a tecnologia. Nossa, é muita coisa junto, né, Bins? Temos atrações muito interessantes para o jovem entrar nesse clima da inteligência artificial, nesse clima da inovação. Por exemplo, temos lá uma arena de drones. Então, nós temos lá 7 drones, Machado, voando, né, ultrapassando obstáculos e, com isso, fazendo com que o jovem conheça, né, uma nova tecnologia. O público principal deste evento são jovens de escolas de ensino médio. E muitos deles são do ensino médio público, muitas vezes não têm o acesso a essa tecnologia. Nós temos também outras atrações muito interessantes, como um tapete interativo, onde o jovem pisa e vai havendo mudanças naquela situação, muito legal. Temos também alguns simuladores com realidade virtual, tanto com automóvel, como com games. Ou seja, não é um show de palestras, tem muita experiência sensorial que está aí dentro desse processo. Muita experiência sensorial, esse é o termo correto. Mas, além disso, vamos ter mais de 30 palestras, Machado, de alto nível, de uma qualidade extraordinária. Hoje pela manhã começamos com o Gil Giardelli, é um especialista em inovação, né, conhecido no Brasil, também no exterior, trabalhou no Vale do Silício, no MIT, né, com organizações e entidades muito reconhecidas. Nos fez um show lá de inovação. É o rei do YouTube, né? É o rei do YouTube, levou o robô dele, né? Nós estávamos também com outro robô, temos robô também. A Rede Marista está levando um futebol de robôs. Deixa eu te fazer uma pergunta, falando de robô, de inovação. Essa gurizada que está buscando vaga no mercado de trabalho, a gente seguidamente fala sobre isso aqui na Band, tem batido muito nesse assunto, porque o mercado mudou. Exato. As qualificações exigidas mudaram. É verdade. Ela não tem medo da inteligência artificial, não tem medo dos robôs que estão chegando por aí? Eu diria que alguns deles que estão com o smart na mão, de certa forma, eles têm esse acesso rápido. Mas tem uma outra parcela que não está muito próximo dessa realidade, né? E o nosso objetivo desse evento é justamente permitir que esses se aproximem também, que eles possam vislumbrar a tecnologia como uma ferramenta para ampliar o seu conhecimento. É nivelar por cima, né? Exatamente, oferecer boas oportunidades de primeira linha para esses jovens que não têm tanto acesso. Eu acho que o medo do robô temos nós, né? Da nossa geração um pouquinho mais depois, eles já dominam tudo, né? Mas é um caminho sem volta, né, Bins? É um caminho sem volta, né? A inovação a cada dia apresenta novos desafios para a humanidade. A juventude ela tem um potencial extraordinário, uma facilidade extraordinária de lidar com isso. Né, muitas vezes não tem ainda o conhecimento. Então, por isso que também lá nós estamos trazendo nessas mais de 30 palestras temas fundamentais para a formação do jovem. Por exemplo, o empreendedorismo. Não só empreendedorismo empresarial, mas também empreendedorismo social. Vamos ter uma palestra do Felipe Machado, que é um especialista nessa área. Nós vamos tratar da inteligência artificial, vamos tratar da inovação, vamos tratar de assuntos relacionados ao mercado de trabalho, que é a expertise do CIE, gestão de carreiras, profissões do futuro, agora vamos ter à tarde. O CIE está disponível a todos os estudantes, rede pública, rede privada, a escola tem que estar cadastrada, como é que funciona? Sim, as escolas normalmente fazem um convênio com o CIE, porque a partir desse convênio elas estão autorizando os seus alunos a se candidatarem a vagas de estágio. Apareceu uma dúvida aí, Gabriel. Qual? Para eu acompanhar a jornada hoje com a melhor equipe esportiva do Rádio Rio Grande do Sul, eu sintonizo 94,9 ou 99,3, hein? Aqui você quiser, porque agora tá muito fácil ouvir. Vai trocando ali, como é digital, aperta um pouquinho num, um pouquinho. Um pouquinho cada uma. Vê se sai a narração diferente numa na outra. Pois é, se não gostar do resultado numa, bota na outra. Exatamente. Não tem jeito, não. Um bom programa, pessoal. Bom descanso para você. Se você que está nos acompanhando agora, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabriela. Oi, André Machado. Dia lindo na rua, 26 graus nesse momento, sol brilhando aqui em Porto Alegre, em grande parte do Rio Grande do Sul. Acompanha a gente pelo Facebook, facebook.com/BandRS. No programa de hoje, nós vamos falar muito sobre
futuro. Futuro de quem está se preparando para entrar no mercado de trabalho, né? Pode ser você, pode ser seu filho, pode ser seu neto. Nós vamos falar aqui sobre estágio. Vamos falar também sobre saúde, mas sobre inovação na área da saúde. Um parque tecnológico de Porto Alegre está recebendo um grande hub dessa área aqui. Você vai saber se não pode, por exemplo, ter lá a sua oportunidade para a criação da sua startup. E também vamos falar aqui no RS Acontece Hoje sobre o futuro das cidades. Urbanismo, arquitetura vão estar em discussão num congresso nacional que acontece aqui na capital gaúcha. É alguns dos destaques de hoje. Tudo isso e muito mais. Roda aí. Postos afetados. Pelo menos 20 unidades de saúde da capital tiveram o funcionamento alterado nesta manhã devido à greve dos servidores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, o IMESF. Tragédia na estrada. Acidente envolvendo 3 caminhões deixou 2 pessoas mortas em Tupaciretã, na região central do estado. Susto em Camaquã. Caminhão desgovernado e em alta velocidade provocou um acidente no município do sul do estado. Por mais segurança, de dentro de uma sala de aula no Vale dos Sinos, estudantes aprendem a lidar com o trânsito. São os primeiros ensinamentos aos motoristas do futuro. Bom, a gente abre o RS Acontece de hoje demitindo a estagiária que escreveu esse texto, né? Esse é texto que coloca para mim, dizer que a gente abre o RS Acontece de hoje batendo cabelo, que negócio é esse? No caso, a estagiária sou eu. Ah, é tu? É, claro. A partir de hoje estou sozinho no comando do programa. Porque era pra mim, porque falar em cabelo é comigo, é assim hoje, ó, É aqui André o Machado. negócio? É, tá porque a gente bom. tá falando, A gente né? pode bater cabeça sem bater cabelo, né? Nós estamos falando de um show internacional que acontece hoje à noite aqui em Porto Alegre, nada mais, nada menos que os gigantes do metal, os britânicos do Iron Maiden. A promessa de um show recheado de hits e de muita pirotecnia. Eu esqueci, ó, a gente trouxe até uma camiseta. A Mirka pega pra mim ali, desde lá, desde ontem. Já tem muitos fãs na fila, olha aqui, ó. Aqui, ó. Da Laura Becker. Pega aí, ó. Ponta a ponta. É, O pessoal aqui é fã do Iron Maiden. Isso aí, a gente quer mostrar então, falar sobre a ansiedade desse povo que tá nessa fila, lá na arena, no bairro Maitá. Vamos pra lá com o Alex Torrealba. Alex! Vou vestir? Vai ficar bem, hein? Será que vai caber? Boa tarde, André. Boa tarde, Gabriela. Fala aqui diretamente da Arena e não vamos falar de futebol hoje, porque hoje tem show do Iron Maiden e o pessoal tá bem animado. Terceira vez do Iron Maiden aqui em Porto Alegre e agora dessa vez na Arena do Grêmio. 1992, em 2008, o show foi no Gigantinho, só que agora a Arena do Grêmio vai ser o palco desse grande show do Iron Maiden, que tocou recentemente no Rock in Rio e agora tá aqui em Porto Alegre. E tem gente já na fila aqui da Arena, 27 graus, tá bastante sol. E olha só, o pessoal bem animado, veio gente de longe. Então, bem animados, vamos ouvir eles cantar aqui um pouco. Show no estádio. Apareceu uma dúvida aí, Gabriel. Qual? Para eu acompanhar a jornada hoje com a melhor equipe esportiva do Rádio Rio Grande do Sul, eu sintonizo 94,9 ou 99,3, hein? Aqui você quiser, porque agora tá muito fácil ouvir. Vai na Rádio trocando ali. Bandeirantes. Como é digital, aperta um pouquinho num, um pouquinho Um pouquinho em cada uma. Vê se sai a narração diferente numa na outra. Pois é, se não gostar do resultado numa, bota na outra. Não, Exatamente. não tem jeito, não. Um bom programa, pessoal. Bom descanso para você. Se você que está nos acompanhando agora, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabriela. Oi, André Machado, dia lindo na rua, 26 graus nesse momento, sol brilhando aqui em Porto Alegre, Olha, em grande parte do Rio Grande do Sul. Acompanhe a gente pelo Facebook, facebook.com/BandRS. No programa de hoje, nós vamos falar muito sobre futuro. Futuro de quem está se preparando para entrar no mercado de trabalho, né? Pode ser você, pode ser seu filho, pode ser seu neto. Nós vamos falar aqui sobre estágio. Vamos falar também sobre saúde, mas sobre inovação na área da saúde. Um parque tecnológico de Porto Alegre está recebendo um grande hub dessa área aqui. Você vai saber se não pode, por exemplo, ter lá a sua oportunidade para a criação da sua startup. E também vamos falar aqui no RS Acontece Hoje sobre o futuro das cidades. Urbanismo, arquitetura vão estar em discussão num congresso nacional que acontece aqui na capital gaúcha. É alguns dos destaques de hoje. Tudo isso e muito mais. Roda aí. Postos afetados. Pelo menos 20 unidades de saúde da capital tiveram o funcionamento alterado nesta manhã devido à greve dos servidores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, o IMESF. Tragédia na estrada. Acidente envolvendo 3 caminhões deixou 2 pessoas mortas em Tupaciretã, na região central do estado. Susto em Camaquã. Caminhão desgovernado e em alta velocidade provocou um acidente no município do sul do estado.
Por mais segurança. De dentro de uma sala de aula no Vale dos Sinos, estudantes aprendem a lidar com o trânsito. São os primeiros ensinamentos aos motoristas do futuro. Bom, a gente abre o RS Acontece de hoje demitindo a estagiária que escreveu esse texto, né? Esse é texto que coloca para mim, dizer que a gente abre o RS Acontece de hoje batendo cabelo, que negócio é esse? Que no caso a estagiária sou eu. Ah, é tu? É claro. A partir de hoje estou sozinho no comando do programa. Porque era pra mim, porque falar em cabelo é comigo, é assim hoje, ó, É aqui André o Machado. negócio. Porque tá a gente bom. tá falando, A gente né? pode bater cabeça sem bater cabelo, né? Nós estamos falando de um show internacional que acontece hoje à noite aqui em Porto Alegre, nada mais, nada menos que os gigantes do metal, os britânicos do Iron Maiden. A promessa de um show recheado de hits e de muita pirotecnia. Eu esqueci, ó, a gente trouxe até uma camiseta. A Mirka pega pra mim ali, desde lá, desde ontem. Já tem muitos fãs na fila, olha aqui, ó. Aqui, ó. Da Laura Becker. Pega aí, ó. Ponta a ponta. É. O pessoal aqui é fã do Iron Maiden. Isso aí, a gente quer mostrar então, falar sobre a ansiedade desse povo que tá nessa fila, lá na arena, no bairro Humaitá. Vamos pra lá com o Alex Torrealba. Alex! Vou vestir. Vai ficar bem, hein? Será que vai caber? Boa tarde, André. Boa tarde, Gabriela. Fala aqui diretamente da Arena e não vamos falar de futebol hoje, porque hoje tem show do Iron Maiden e o pessoal tá bem animado. Terceira vez do Iron Maiden aqui em Porto Alegre e agora dessa vez na Arena do Grêmio. 1992, em 2008, o show foi no Gigantinho, só que agora a Arena do Grêmio vai ser o palco desse grande show do Iron Maiden, que tocou recentemente no Rock in Rio e agora tá aqui em Porto Alegre. E tem gente já na fila aqui da Arena, 27 graus, tá bastante sol. E olha só, o pessoal bem animado, veio gente de longe. Então, bem animados, vamos ouvir eles cantar aqui um pouco. Deixa eu chegar aqui no amigo, o amigo veio de bastante longe, né? Qual é o seu nome e veio de onde? Renato Tiengo, de Maceió, Alagoas, galera. Quanto tempo de viagem? Cheguei hoje por volta das 9h30 aqui em Porto Alegre. E viajei 2h50 da madrugada para estar aqui hoje. E qual é a expectativa para esse show? Já veio algum show do Maiden ou é a primeira vez? Terceiro show do Maiden, mas o primeiro de pista prêmio. O sol pagando o prêmio, aê! Aí o pessoal vem